Boa noite a toda a igreja, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande estar mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos, nossos ouvintes, nossos amigos. Mas antes de estar lendo a palavra do Senhor, quero fazer um agradecimento aos nossos irmãos, nosso irmão Rony, nosso irmão Adenai, nosso irmão Márcio Carioca, que tanto tem nos ajudado nessa transmissão, para que possamos levar a palavra do Senhor àqueles que têm necessidade de ouvir a tua palavra. Mas vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, a partir do verso 54, que diz assim a palavra do Senhor: E ouvindo ele isto, influenciaram-se os seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse-lhe: Eis que vejo o céu aberto, e o Filho do Homem está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânime contra ele. E expulsaram da cidade e o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas capas e apedrejaram a Estevão, e que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, te agradecemos, Senhor, pelas grandes bênçãos que se de ti, Senhor. Quero te agradecer, Pai, por este momento que o Senhor tem, dessa oportunidade, Pai, de falar da tua palavra. Que o Senhor esteja usando o teu servo, Pai, segundo a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, nós vemos nesses dias falando tanto de enfermidades, falando tanto de morte, doenças, e hoje eu quero falar de um assunto tão importante para a nossa vida espiritual, que é falar sobre o perdão. Nós sabemos que não é divulgado, mas quantas mortes hoje está havendo em nossos dias por causa da depressão, que é por falta de perdão. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós deparamos com a palavra perdão, o que é o perdão? O que é o aumentativo do perdão? É perda. Perdoar é perder. Para liberar o perdão é preciso aprender a perder. Jesus nos ensinou assim: se perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoar aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus, capítulo 6, versos 14 e 15. E com essas palavras, Jesus nos ensina: quem ganha, sai perdendo. Quando pensamos que não podemos sair perdendo, nos revidamos, defendemos nosso interesse para sair ganhando. E isso significa o famoso não levar desaforo para casa. É que nós vemos muitos dizer nos nossos dias: não levar desaforo para a casa. E quando achamos que estamos ganhando, na verdade estamos perdendo. Se ganhamos do próximo, perdemos o perdão de Deus, que é o verso 15 de Mateus, do capítulo 6. E quando nós perdemos para o próximo, saímos ganhando. Quando aceitamos superar a perda,
ou perder, humanamente saímos perdendo, mas espiritualmente somos vencedores. Um crente que tem visão espiritual não faz contas em pequenas coisas. Se perder para o próximo, ganham o perdão de Deus. Está no verso 14. Na verdade, o importante não é quem sai com a razão, mas sim que Jesus ganha. Aqui nós aprendemos que depois de Jesus ter perdoado o soldado, todos aqueles malfeitores na cruz, todas as pessoas que zombavam, o segundo exemplo foi Estevão. Então nós vamos nesta noite estar aprendendo algumas características de pessoas que perdoam e pessoas que não perdoam. Quem não perdoa? Nós vamos estar verificando versos 54 e 57 e 58. Que diz, o verso 54 diz assim: e ouvindo eles isto, influenciaram-se os seus corações e rangia os dentes. Então, com uma pessoa com raiva, ela não consegue perdoar. E o verso 57 diz, mas eles gritavam com grande voz e tamparam os ouvidos. Quando nós tampamos os ouvidos para não ouvir, também nós não conseguimos perdoar alguém. E o verso 47 diz que remeteram unânime pedras contra ele. Então foi todos que ali estavam. E expulsaram da cidade. Verso 58, que disse assim: e expulsaram da cidade, e apedrejaram as testemunhas, e puseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, quando nós olhamos a raiva, influenciaram em seus corações, está no verso 54, aqueles homens ficaram com raiva da pregação de Estevão. Uma pessoa rancorosa não consegue perdoar, porque sempre haverá algo para remexer as suas feridas. Lembrar das coisas ruins que as pessoas fazem é uma característica de quem não sabe perdoar. Outra coisa importante também, o ódio, está no verso ainda 54, rangia os dentes contra ele. Os inimigos de Estevão rangiam os dentes de ódio. E quando a ira é guardada, se torna em ódio. E o ódio é cego. Uma pessoa com ódio é capaz de coisas terríveis. E quem não sabe perdoar, sente mal quando se vê pessoas o que lhe ofendeu. Então precisamos desse cuidado de aprender a perdoar. Ainda no verso 57, a gritaria. Eles, porém, clamavam em alta voz. Deve ter sido um grande tumulto de pessoas gritando palavras de ofensa contra Estevão. Isso também aconteceu com Jesus ali na cruz. E quando uma pessoa com raiva fala alto, e a tendência o outro é responder ainda mais alto. E começa a confusão. Mas o sábio Salomão nos ensina que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Provérbios capítulo 15, verso 51. Quem não sabe perdoar comumente responde com palavras grosseiras. A falta de diálogo. Verso 57. Tamparam os ouvidos. Eles não queriam ouvir o que Estevão dizia, que não sabia perdoar, não consegue ouvir ou perceber qualquer gesto do próximo. Muitas inimizades começam depois de uma ofensa. Quando uma começa a ignorar a outra, quem não sabe perdoar, isola, ignorando as pessoas que ofendeu e em vez de perdoar. Ainda, ataques unânimes arremeteram-se contra ele, ainda no verso 57. E depois que a raiva virou ódio,
começou a gritaria e não havia mais diálogo e começaram a atacar a Estevão. Existiam pessoas que não relativamente mansas, contudo, se estiveram descontentes, são capazes de fazer atrocidades. Este é o famoso pagar com a mesma moeda. Quem não sabe perdoar, responde de maneira vingativa. Verso 58. A inimizade lançando fora da cidade. Verso 58. Estevão foi levado para fora da cidade, onde eram feitos os apedrejamentos. E com este ato estava demonstrando que não era digno de estar no meio deles. Isto é o mesmo que riscar da minha lista. Quem não sabe perdoar tem o hábito de romper com a amizade e excluir pessoas das suas vidas. Então, quando nós não perdoamos, nós tentamos excluir as pessoas dos nossos convívios, das nossas vidas. A violência, ainda no verso 58. Essas são uma das características de pessoas que não sabem perdoar. Violência. E apedrejaram aqueles homens que estavam armados com pedra na mão. Foi um começar, todos atiraram suas pedras contra Estevão. Muitas pessoas andam sempre armadas, com pedras nas mãos. Quem não sabe perdoar está disposto a atacar e assim deve, e assim que tiver oportunidade. Ainda mais uma característica, a conivência. A conivência. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, no verso 59. Parece que algumas pessoas que estavam presentes ali não fizeram muita coisa. Talvez não gritassem, nem atiraram pedra, mas atiçaram a confusão e ajudaram de alguma maneira. Saulo ajudou guardando as vestes das pessoas que saíram para atacar Estevão. Existem pessoas que dizem que não faz mal ao próximo, mas fica esperando algo acontecer ou provocando outras pessoas. Quem não sabe perdoar se agrada quando alguém prejudica o outro. E isso Deus abomina isso. Provérbios no capítulo 6, no verso 16 a 19 diz: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a alma abomina: olhos ativos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, ou que semeia contenda entre os irmãos. Essas características de pessoas que não perdoam não podem ser para um cristão. Essas características de pessoas que não perdoam não podem ser para um cristão. A raiva se torna ódio. Depois a gritaria, a falta de diálogo, o ataque, inimizade, violência, a conivência com o erro, não podem ser comportamento de um servo de Deus. E eu faço uma pergunta: você tem alguma dessas características de pessoas que não perdoam? Seja sincero e peça ajuda ao Senhor. Mas vamos ver ainda as características de pessoas
que sabem perdoar. Quando nós olhamos para o verso 55, que diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, somente uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela consegue perdoar, ela consegue reconhecer os seus erros e consegue a perdoar. Estevão perdoou, porque enquanto os homens estavam cheios de raiva, ele estava cheio do Espírito Santo. Nós não precisamos de encher de razão, mas encher do Espírito Santo. O segredo para saber perdoar é ter uma vida cheia do Espírito Santo. O crente que tem a armadura de Deus e veste o capacete, a salvação para proteger a sua cabeça, e vir, e ouvir, e pensar coisas ruins. Usa a couraça da justiça para proteger o seu coração de maus sentimentos e se protege com o escudo da fé. Efésios, no capítulo 6, versos 10 a 17. Determinação, uma pessoa determinada, ela sabe perdoar. Ainda no verso 55 diz: e fitou os olhos aos céus. Ao invés de ver o que estava acontecendo ou procurar uma saída, Estevão olhou para o céu. Isso nos ensina que quando não há solução a nenhum lado, olhe para cima, que Deus te dá uma salvação. A visão do crente não deve ser os problemas, e sim ter o alvo, a meta, o foco em Jesus Cristo. Visão. Uma pessoa que tem visão, ela perdoa. Diz que Estevão, no verso ainda 55, e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Estevão não olhou nem as feridas que tinha no corpo, porque a maravilha ao ver, se maravilhava ao ver a glória de Deus. Devemos sempre contemplar a glória de Deus, que ofusca todos os nossos problemas. Devemos sempre contemplar a glória de Deus, que ofusca todos os nossos problemas. E Deus tem o melhor para aqueles que o amam. Romanos, no capítulo 8, verso 28, que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ainda, 1 Coríntios, no capítulo 2, 9, mas como está escrito nas Escrituras, que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Aprovação divina. Quem tem aprovação divina sabem perdoar. Verso 56. E diz: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ao ver ao céu aberto, Jesus em pé demonstra um ato de provação de Deus. E a Bíblia diz que Cristo vive assentado à destra de Deus. Colossenses 3:1, que diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Ele abriu os céus e levantou um gesto de provação e atitude. Se você é um servo de Deus, saiba que você está
vendo sua vida e fará justiça por você. A oração, uma pessoa de oração, vemos ainda no verso 59, uma pessoa que vive em vigília e oração, ela sabe perdoar. Verso 59 ainda que diz que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão era um homem de oração. Aprendeu com Jesus que precisava perdoar os seus inimigos. Sua oração foi colocar sua vida mais uma vez nas mãos do Senhor. Quando a nossa vida está nas mãos de Deus, nós estamos protegidos para perdoar as pessoas que precisam orar. Outra coisa importante, humildade. Quem tem humildade sabe perdoar. No verso 59, verso 60, ele diz: então, ajoelhando-se, aqui mostra a humildade, ajoelhando-se, e mesmo em público e diante de seus inimigos, ele se ajoelhou. E quando falamos em ajoelhar, pensamos em alguém em pé, mas Estevão estava caído no chão, deitado, sem força, e esforçar o máximo que perder para estar de joelho. Para perdoar é preciso humildade. Para perdoar é preciso ter humildade. Esta é uma das características de quem sabe perdoar. Resignação. Ainda no verso 60. E clamou em alta voz: Senhor, não lhe impute este pecado. Não impute este pecado. Mesmo sentindo dores, ele perdoou. Seu grito em alta voz não era de dor, mas também para que todos os presentes soubessem do seu perdão. Resignação é negar a si mesmo, abstendo-se de direitos próprios. Quem disse que para perdoar é preciso sentir nada? Quem disse que para perdoar é preciso não sentir nada? Pelo contrário, mesmo sentindo dores, é importante falar palavra liberando perdão. Uma pessoa que sabe perdoar não vê apenas o que tem razão na causa, mas o que Deus manda perdoar. Mais uma característica: perseverança. Perseverança. Aquele que persevera, ele sabe perdoar. Com todas estas palavras, lá no verso 60, Estevão adormeceu. Há pessoas que não conseguem perseverar em suas palavras. Estevão perdoou aqueles homens até o fim, como Jesus ensinou a perdoar sempre. Em Mateus, no capítulo 18, no verso 22 a 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7? E Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Quem sabe perdoar
persevera até o fim, liberando perdão aos ofensores. Para perdoar seus inimigos, o crente precisa se encher do Espírito Santo. É preciso estar cheio do Espírito Santo, ter determinação de manter o foco em Jesus sempre, ter visão da glória de Deus, buscar a aprovação de Deus e não dos homens, viver em oração, ser humilde e negar a si mesmo e ser perseverante, porque o inimigo promoverá situações para lhe ofender. É muito importante. O crente precisa se encher do Espírito Santo e ter determinação e manter o foco em Jesus. Ter a visão da glória de Deus, buscar a aprovação de Deus e não dos homens, viver em oração, ser humilde, negar a si mesmo e ser perseverante, porque o inimigo promoverá situações para te ofender. Já estou encerrando. Estamos muito acostumados a ganhar e querer sair na melhor sempre. Na vida precisamos aprender a perder. Jesus deixou toda a glória no céu, perdendo o privilégio de sua divindade, em troca, depois de